Fala galera, paz do Senhor Jesus, Pessoal, beleza? boa noite. Como estamos? Começamos e estamos em casa, né? Que agora fechou de novo a igreja, né? Eu sei que isso é no dia de hoje, dia 2 de setembro de 2020, né? Então nós recebemos a notícia de que a igreja não poderia permanecer aberta lá em Mococa, né? Mas para quem é daqui da cidade de Monte Santo, tá de boa as outras cidades. Mas Mococa fechou, né? Segue o jogo, a gente segue a fase laranja, tá? Então, de repente, você deve estar achando estranho, porque domingo foi na igreja e hoje nós estamos em casa de novo. E não vai ter musiquinha hoje porque a gente deixou o violão na igreja. A gente achou que ia ter live na igreja, né? Mas, glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas, tá? Então, um beijo para todo mundo aí, Deus abençoe. E vamos entrar direto na palavra de Deus, amém? Quer tentar qualquer? Ah, não, o somzinho dele não... É? Até eu afinar ele deixa quieto. Eu tenho outro violãozinho aí, mas... Então, começa uma oração. Jesus, manifesta teu poder, a tua graça, a sua glória sobre as nossas vidas. Que a sua sabedoria, o seu discernimento, Pai, possa estar sobre nós agora, neste momento. Para que a gente possa ouvir a sua voz, Pai. Para que possamos ser sensíveis, Pai, ao teu carinho, ao teu amor, Pai. Que a gente possa ser sensível à sua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Para que a gente possa ouvir, Pai. Escutar as suas palavras, Pai. E que a gente possa, Pai, pegar essas palavras e guardar em nossos corações e executar no dia a dia, Pai. É o que eu te peço. Eu te agradeço, pois tu és um Deus que está muito próximo, muito perto da gente, Pai. O Senhor sempre está ligado em nós, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor está pertinho de nós. E estando pertinho de nós, Pai, o Senhor cuida de nós quando depositamos a nossa fé em Ti. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Valeu, Garela. E aí, Garela. pessoal? Oi, gente. Paz do Senhor. Boa noite. Amém. Que vocês tenham tido um bom início de semana até aqui, né? E que agora possam ter um bom término de semana em nome de Jesus, né? Guardados pelo Senhor, habitando na sombra do Altíssimo. E sempre como essa semana eu comecei lendo um devocional que falava que Deus habita em meio aos louvores. Sabe, em todo tempo, coloque um louvor no seu coração, sabe? Dependendo do que você está passando, dependendo do momento, a crise, a tristeza, sabe, as mágoas, coloque um louvor que alegra o teu coração. Porque a palavra de Deus fala que Ele habita em meio aos louvores, sabe? Aquele louvor, sabe? Mas não é um louvor musical, é um louvor que você coloca no seu coração para Deus. Sabe aquela coisa assim? Eu vou lembrar e louvar a Deus por coisas que Ele fez para mim e por mim, além desse momento que eu tô passando, sabe? Eu vou louvar a Deus por coisas que Ele me tem feito, porque o que me define, como a gente gosta de dizer, não é o momento, mas o que me define é quem Jesus diz que eu sou. E eu sei que eu sou filha amada, eu sei que eu sou escolhida, sabe? E é isso que nós temos que colocar. Colocar um louvor no nosso coração é isso, em todo tempo. Louvar ao Senhor. Em todo tempo, sabe? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em todo momento, sabe? Um momento de desespero ou um momento de alegria, traga à memória que Jesus morreu por você. Traga à memória que Jesus te redimiu. Traga à memória que Jesus te deu graça e de graça. Sabe? Não é uma coisa que foi cobrada por Ele. A graça dele, o favor, a salvação, a vida eterna, sabe? O estar aqui hoje desfrutando de uma família, o estar aqui hoje desfrutando de uma vida. Por mais de repente que você olhe e fale assim, ai, mas nossa, minha vida tá difícil. Mas você tem vida.
Você levantou, você hoje pôde fazer as suas coisas, você hoje pôde respirar. E se você pensar no ciclo, sabe, que te faz respirar, que te faz levantar, você vê que você todos os dias tem um motivo para colocar um louvor no teu coração, para ser grato a Deus, porque isso é um milagre, sabe? Isso é um milagre. Nós somos uma coisa tão sensível que vírus minúsculos, microscópicos podem matar. Mas Deus nos guarda, Deus nos protege, Amém. sabe? E é isso. Coloque um louvor no seu coração em agradecimento a Ele, sabe? Transmita a sua gratidão, sabe? Aquela coisa assim, Senhor, eu sei que o momento agora não está fácil, o momento que nós estamos passando, no caso, né, pessoal, eu digo, sabe? No caso, o momento que você de repente está passando na sua família, eu sei, sabe? Aquela coisa assim, traga para Deus. Eu sei que não está fácil, mas eu sei que isso vai passar. A palavra de Deus fala assim que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, sabe? O teu choro ele pode durar uma noite, mas tenha certeza que a alegria do Senhor ela vem pela manhã e essa alegria ela vai persistir, ela vai perdurar muito mais do que o choro que durou uma noite. Amém? Amém. Então, coloque esse louvor de gratidão no seu coração e comece, sabe, exercendo a fé, que é o que eu quero trazer hoje pra gente, sabe? O capítulo de Hebreus 11, ele é todo inteiro, do 1 até o 39, sobre fé. E sobre fé o quê? A fé, ele traz a fé nossa e a fé dos profetas. Todos lá do Antigo Testamento, todos os profetas que passaram pela Bíblia. Esse capítulo de Hebreus ele traz a fé, sabe, de Enoque, a fé de Abel, a nossa fé, sabe? Ele começa assim, ó, exemplos de fé. Então, se de repente você sentir que de repente você não tem fé, ou que você fala assim, mas eu quero ter fé como tal pessoa, vem aqui em Hebreus, busca aqui e vê o tipo de fé que te agrada. Porque aqui são exemplos, sabe? Qual é o tipo de fé? Aqui tá falando assim, ó, o começo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé, foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aí ele fala assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Sabe, se você acha que você não tem fé, mas se você olha para o mundo e fala obrigada a Deus por esse mundo maravilhoso, obrigada a Deus por esta flor linda, é porque você tem fé que aquela flor foi criada por Deus. Então isso já é uma semente de fé, tá? Aí, aqui ele já fala assim, ó, no capítulo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Olha, já começou lá, ó, Abel e Caim, sabe? Já começou, aí depois veio Enoque, depois veio, sabe, Noé, Abraão, Moisés, Jacó. Então, aqui tem os exemplos de fé da Bíblia. Mas aí, o que eu quero trazer para vocês e para nós está no capítulo 11, no versículo 13, que fala assim, ó. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Ixi. Olha isso.
Que coisa mais linda. O que está falando aqui? Que esses profetas, essas pessoas que nos deram exemplos de fé, eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Por quê? Eles morreram na antiga aliança. E na antiga aliança não existia o relacionamento com Deus de salvação completa, não é, amor? É isso? Não pode continuar. Não, tô perguntando pra você. A salvação completa, ela existia, né? Mas você não tinha aquela Deus amou o mundo de tal maneira, né? O mundo, né? Não seria aquele pro mundo, seria aquela, né? Individual, é mais né? pro escolhido, para aquele que buscava, para aquele que estava, né? Por isso que tinha, né? Por isso que muitas vezes as pessoas já têm essa dificuldade, né? De entender o Velho Testamento, Jesus e o Novo Testamento. Isso. Né? Porque aqui o que ela traz então? Todos eles viveram pela fé, pregaram pela fé, mas não receberam o que pregavam. Aquilo que era aquela promessa, né? Vamos supor, é aquela coisa, né? Moisés viu as costas de Deus, né? O que seria as costas de Deus se Deus ele é o invisível? Então a gente vê no Novo Testamento escrito que Jesus é a forma do Deus invisível, né? Sim. Então, tipo assim, então eles conseguiram ver aquilo, né? E aí por muitas outras, né? Aí é onde a gente fala, né? Tipo... Que é o que aqui tá falando, Isso. Ó. Que ele fala assim, ó. Eles viram-no de longe. Eles viram alguém de longe. Eles sabiam que algo ia vir, né? O saudaram, reconhecendo que eles que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quem eles viram de longe? Quem eles saudaram de longe? Sabe? Foi Jesus. Sabe, a concretização. Aquele que ia vir para salvar, aquele que ia resgatar o povo, aquele que faria tudo por eles. Que seria o cumprimento das promessas. Sim. Que eles estavam profetizando até então, mas que eles não poderiam receber. Porque eles ainda não era chegada a época, sabe? Não era chegada a hora. Mas aí o que aconteceu? Sabe, Jesus veio. E a palavra de Deus fala que Jesus levou cativo o cativeiro. Sabe, Jesus, ele foi lá no inferno, ele foi lá, sabe, no mais profundo e resgatou todos aqueles que de repente profetizaram no nome dele, falaram dele, proferiram a promessa do Messias Salvador do mundo, mas que por de repente não terem o sangue de Cristo que ligava eles a Deus novamente, eles estavam afastados. E aí Jesus foi lá e tirou eles, sabe, do cativeiro. Não tô falando que de repente, não, então tá bom, então Davi foi pro inferno. Não tô falando isso. Tô falando que pessoas viveram, pessoas pregaram, mas não puderam receber. Porque não tinha o que Jesus dizia, o que Jesus disse que ele era. Há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, sem esse Jesus Cristo homem, eles não tinham quem intercedesse por eles, entre Deus e eles, não é? Até fala assim que eles sempre almejavam, né, a pátria nova, o melhor, porque se eles não tivessem esse pensar no melhor, no olhar do de longe, eu vou ir até alcançar, eles teriam voltado de onde eles tinham vindo, né? Que aqui fala, né? Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Então eles almejavam, então eles sempre viram, né? Fé, Eles nunca né? tiveram. Então, aí você pega aqui, ó, na outra Bíblia, aqui em hebraico, ela fala assim, ó, a confiança, ó, ele fala assim, ó, a confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Olha que legal. Porque pra gente é assim, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, tá? Nessa Bíblia judaica, ela fala assim, ó, a confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Sabe? Você tem que ser convencido, se convencer daquilo que você não viu. E é isso que explica muito bem explicadinho, sabe? É nesse momento que eles falam assim, ó,
eles mantiveram a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, porque eles foram batalhando para aquilo que eles não alcançaram. Mas que eles foram convencidos. Mas eles estavam convencidos a continuar, eles estavam convencidos a estar, eles estavam convencidos a fazer o quê? Almejando uma pátria melhor que aquelas que eles estavam. Porque se eles não almejassem isso, se eles não tivessem a confiança em Deus, eles retornariam da onde eles estavam. Né? Então assim, por isso que aqui ela fala assim, ó, mesmo eles não recebendo aquilo na qual lhe foi prometido, mesmo eles não receberam, mas eles não mudaram o quê? O foco, a confiança. A fé é muito bonito que aqui, até eu busquei algumas outros versículos, porque assim, aqui ele colocou a fé como confiança. Verdade, né? Todos os versículos que começam com pela fé é pela confiança. Na Bíblia judaica ela coloca como confiança. Pô, aí você vê aquela... eu abri o versículo aqui de Jeremias que fala assim, ó, bendito o varão que confia no Senhor. Aí ele fala assim, porque ele vai ser plantado, vou ler inteiro, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Sabe, irmãos, se a gente começar a entender, sabe, o que é a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Nossa, é uma coisa até bonita de se falar. Aí você pega assim, a confiança é a certeza do que esperamos. O que você espera? Então se convença das coisas que não vemos. É isso que a Bíblia fala. Você tem que falar aquilo que você quer ver. Sabe, Deus, se você pegar em Gênesis 1, fala assim, ó, no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, Deus ele viu trevas, sem forma e vazia, nada. Mas Deus ele fez isso, ó. Ele falou que ele tinha confiança. Deus é totalmente confiança. Mas eu quero que você entenda o que nós temos em mãos. Deus ele falou assim, ó, pegando esse versículo, a confiança é a certeza do que esperamos. Deus olhou a terra sem forma e vazia, trevas, ele falou assim, haja luz, houve luz. Por quê? Convencido das coisas que não vemos. Ele pensou, falou, teve. Né? Então a gente começa a palavra de Deus com confiança. E Tudo hoje... bem que eu tô falando de Deus, né? Tipo assim, eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus, esse jump que a gente tá fazendo assim para você poder entender, tá? Em nenhum momento Deus não teve confiança, em nenhum momento. Eu tô falando, nós estamos falando de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas agora, né? E a gente tem que jogar isso pra gente, sabe? A confiança do que esperamos e convencidos das coisas que não vemos, sabe? Eu escrevi uma frase aqui que ela fala assim, ó, a vida cristã não é lógica. Se entendermos Deus com a nossa mente, não devemos servir a esse Deus. Sabe? Porque se você entender Deus com a tua mente, então Deus para você começa a se tornar um homem normal, porque você está compreendendo. Mas a própria palavra de Deus fala que quem compreende a mente do Senhor. Sabe? A própria Bíblia fala isso, sabe? E aí, de repente, você passa por coisas que você não compreende. E você vê, sabe? Aí você fala assim, mas peraí, mas como assim? Essa é a mente do nosso Deus, sabe? A palavra de Deus fala que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e aquilo que não subiu ao coração do homem é o que o Senhor tem reservado para nós. Amém. Isso é você ser convencido de coisas que a gente não vê. De repente você tá falando assim, mas eu não tô vendo acontecer.
mas convença o teu coração e convença os teus olhos, sabe? Que assim como todos esses profetas passaram pelo que passaram, sabe? Aqui depois do que eu li, ele vem falar sobre Abraão, sobre a fé de Abraão, que fala assim, ó, que quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, sendo que Isaac tinha recebido a promessa de que sobre a descendência dele, sabe? Aqui tá falando assim, ó, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar dos mortos e figuramente recebeu Isaac de volta dentre dos mortos, sabe? Aí a gente fala assim, mas qual foi a fé maior aqui? De Abraão ou de Isaac? Que deixou, né? Porque Isaac deixou. Isaac se pôs como sacrifício, porque ele sabia que... Ai, gente. Ele sabia que Deus ia, sabe? A promessa era sobre ele e ele sabia que Deus ia ressuscitar. Ele podia até, o pai dele podia até sacrificar ele, mas ele sabia que Deus tinha o escape para ele. Lógico, a gente sabe que isso não ia acontecer, porque é totalmente contra o sangue humano, né? Jesus nunca quis Nunca, isso. Deus nunca quis pediu isso, Nunca. né? Nunca na vida. Nunca na vida. Não. Né? Tanto é que as pessoas, quando Jesus veio e falou assim, né, que era necessário que comesse da carne dele, bebesse do sangue dele, fazendo só uma, né, como, né, e as pessoas não entenderam, as pessoas ficaram horrorizadas naquele momento, né? E isso, oi? A gente não avisou eles. Ele quer fazer a ceia, irmãos. A gente, né, a gente faz domingo, pode ser? Eu queria hoje. Tá vendo? E você aí não querendo fazer a ceia, né? E ele quer fazer a ceia. Tá? A gente faz à noite nós, tá? Não, eu quero fazer com ele. A gente faz no sábado ou no domingo, tá bom? Não, E aí todo eu mundo... quero fazer hoje. Então, mas como é que faz com o pessoal? Eles não têm lá, ó, suco de uva e pãozinho lá agora, rápido. Tá bom? Não é todo mundo que vai ter, tá? Então a gente avisa, tá? É só pegar outra coisa, fingindo que é de sangue. E irmãos, é aqui, ó. Em 11:3 fala assim, ó, pra dar só uma forçada uma força naquela parte que eu falei. Tá escrito assim, ó, pela fé seria na nossa Bíblia, mas aqui tá assim, ó, pela confiança entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Viu, irmãos? Hoje é fácil você falar que haja luz, porque você vê a luz, você vê o sol, você... É aquela história de ter um hino que fala assim, ó, que a gente sabe que o sol tá lá. Mesmo que o dia esteja nublado, mas você sabe que o sol está lá. Mas por quê? Porque ele existe, sabe? Porque ele existe. Mas e se não existisse? Ia ficar tudo à noite. Tudo noite, sabe? E se a chuva não existisse? Foi como quando o pessoal lá recebeu Noé, lá de Noé, sabe? Olha, vai chover 40 dias e 40 noites. Mas como se nunca choveu? Como se nunca caiu água do céu? Eles não sabiam nada, eles não sabiam que era chuva. E aí Noé vem e constrói uma arca para livrar eles de uma inundação. E aí? Sabe? Isso é fé, foi a fé. Também não tá chovendo hoje. Não. Nenhum dia vai chover. Mas e aí se fosse hoje, de repente, você falasse assim, vai chover. É como a vinda de Jesus, sabe? De repente as pessoas falam, Jesus vai voltar, mas e aí? Nunca aconteceu isso. E aí a palavra de Deus fala que a vinda de Cristo seria como na época de Noé. Muitos seria falado, mas pouco seria acreditado, né? Porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Amém? E para encerrar, eu vou deixar esse versículo, 1 João 5,14, fala assim, ó. E esta é a fé, esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Viu? Nele quem? Nele quem? Nele quem, Sam? Jesus. Quando tiver no YouTube, ajuda a gente lá. Valeu, galera. Dá alguns likes. Quando vocês acordar,
já dá like. Galera, um beijo. Aí, almoça, Deus abençoe. Faz tudo que vocês precisam. Aí, É nóis. Tchau. tchau. Tchau, galera. Um beijo. Amamos vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por todos. Fala. Falou. Tchau, galera. Vai dar. Aperta aqui o vermelhinho.